Bom. Ai, ai, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Graças a Deus, mais um dia, mais uma tarde. E com grande alegria aqui, com o coração batendo literalmente a mil, com a presença do amigo Dr. Felipe, pré-candidato a prefeito daqui de Parauapebas, onde mais um momento nós vamos ter a oportunidade de compartilhar ideias, compartilhar projetos, ver o que pensa para o município de Parauapebas, onde esse programa está sendo transmitido ao vivo. Depois da transmissão desse programa, nós vamos fazer uma decupagem desse material, onde os principais pontos vão ficar destacados para a pessoa. O que pensa sobre isso? O que pensa sobre aquilo? Pensa sobre aquilo outro? Porque acho que ninguém para falar melhor sobre do que o próprio pré-candidato. O nosso papel aqui, enquanto servidor público, é fazer com que a população tenha acesso a esse conhecimento, saiba melhor e, com isso, a gente possa desenvolver mais. Felipe, muita gratidão de você estar aqui. Eu gostaria de registrar que, oficialmente, frente à nossa turbulências, você está sendo o nosso primeiro convidado, o segundo convidado aqui no Pode Serve. Nós tivemos ontem a participação do Dr. Hipólito, hoje você. E para vocês está sendo conferida a possibilidade, querendo regressar aqui para aprimorar alguns pontos, para esclarecer algumas coisas mais, é de portas abertas, porque o nosso papel é esse de esclarecimento da sociedade e valorização das ideias. E para a gente começar o nosso programa de hoje, eu acho que nada melhor de nós sabermos quem é Dr. Felipe, quem é Felipe Augusto, salvo engano, ou estou errando aqui o nome, não estou pagando mico assim tão grande dessa vez. O que é que tu pensas sobre Parauapebas? O que é que tu achas? O que é que tu vê? Então, esse espaço aqui é teu, o tempo quem controla é você, é a tua agenda, é teu momento, porque aqui a gente está querendo dar essa oportunidade de conhecermos melhor para escolher cada vez melhor. Com você, meu irmão. Obrigado, Carlão. Eu tenho um prazer de já te conhecer já há um certo tempo. Na verdade, você é meu paciente. É um paciente que segue a linha mesmo das orientações cardiológicas. Parabéns. O doutor Felipe é um morador de Parauapebas, né, nascido aqui no município de Águas do Norte. No tempo que Água Azul era Marabá, depois virou Parauapebas, depois, por mais 4 anos, foi emancipado, né, foi criado no município de Água Azul. Logo com 12 anos, muito novo, eu saí para estudar, né, e graças a Deus eu consegui ter uma formação, consegui fazer uma faculdade em Grupi, na Fundação Ligo, tive essa oportunidade. Vim para Parauapebas em 2010, onde eu trabalhei aqui como clínico, fui servidor público aqui em 2010. Trabalhei por 6 meses e depois eu passei na prova do Instituto Estadual de Cardiologia do Rio de Janeiro. Lá eu comecei minha residência de cardiologia. Lá fiquei por um certo tempo. Logo depois eu passei na subespecialidade no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, né, onde tive minha formação em cardiologia e também em ecocardiografia, que é uma subespecialidade. Prontamente, quando eu saí de Parauapebas, já pensava em retornar, então eu fiquei 4 anos fora de Parauapebas e regressei em 2014. 2014, eu voltei a trabalhar no município de Parauapebas, né? Fiquei trabalhando no município de Parauapebas de 2014 até o final de 2017. E tem uma clínica particular que é a Clinicop, se localiza ali no CMI, onde a gente tem uma parceria hoje há 10 anos, né, com o seu Wesley, e desenvolvendo essa área empresarial, montei um instituto chamado Instituto Coração do Bem. Lá onde, no nosso consultório, nós atendemos 1.500 pessoas por mês. Então, um fluxo grande de pessoas. Tem um trabalho social há 10 anos, que é o Instituto Coração do Bem, onde a gente consegue atender 10 pessoas todo dia de forma voluntária. E agora veio a oportunidade de ingressar na política, né? Há 2 anos recebi um convite de um partido pequeno, sem fundo partidário, sem tempo de televisão, para uma candidatura ao governo do Estado do Pará. Foi de grande valia, onde eu ingressei na política, de uma forma totalmente diferente, né? Onde você começa uma candidatura ao governo do Estado do Pará. Sabia que era muito difícil a vitória, né? Mesmo se fundo partidário sem tempo de televisão, nós obtivemos 30.402 votos, quase 10 mil votos na cidade de Parauapebas. E hoje eu sou um pré-candidato a prefeito, né, numa bandeira que eu defendo, que é o PL, e nós já estamos bem capitalizados politicamente, estamos em terceiro lugar nas pesquisas. Temos agora uma possibilidade de ter segundo turno e as chances aumentam. E estamos aqui em busca de mostrar o nosso trabalho. Eu sou grato pelo convite,
no Podservice, onde a gente vai falar um pouco sobre os servidores públicos, né, sobre a problemática de Paraupebas, e a gente está aqui para esclarecer algumas informações. E fico grato, né, pelo convite. Uhum. E para mim é uma novidade muito grande, que eu não sabia que você já tinha sido servidor, então isso você já conhece essa área de serviço público, você já conhece também as demandas da sociedade, que eu acho que é uma pauta importante para quem está querendo, que na verdade o prefeito ele também é um servidor, num outro espectro que vai para além. E nesse contexto, que também eu não sabia que era paraense, acho que nesse momento a gente já é surpreendido com várias situações, eu te questionaria sobre como é que o senhor vê Parauapebas daqui para frente, principalmente da conjuntura que a gente deve estar enfrentando o ano que vem, que vai começar com empréstimos financeiros do Prozap, que vão ter que ser pagos, nós temos possibilidade de queda de arrecadação, nós temos inúmeras outras situações que perpassam, e como o Felipe já está visualizando esse município que teria que gerir, como gerir essa situação daqui para frente? Nós temos um futuro um pouco incerto, né? Economicamente, nós estamos com uma diminuição importante na arrecadação do nosso município, onde, né, fomos surpreendidos no final do ano com mais retirada desse recurso de quase 500 milhões de reais do município anualmente, né? Apesar de tudo, ainda nós temos um orçamento bom, que é de 2 bilhões de reais, né? Eu morei em uma cidade que é chamada São José do Rio Preto, onde tem 600 mil habitantes, com um orçamento também de 2 milhões de reais, porém o serviço público funciona com qualidade. E é possível, mesmo com a redução de arrecadação, né, Paraupebas, com uma boa gestão, né, com a reformulação da forma de trabalhar, a gente consegue sim cobrir essa perca. Uma dívida feita é uma dívida que tem que ser paga. O Prozap está aí, né? O dinheiro já entrou nos cofres públicos, o serviço foi prestado. Era importante, sim, o serviço do Prozap, mas nós conseguiríamos, sendo uma cidade rica, com o recurso próprio, sem pedir empréstimo para resolver o problema. Se nós moramos em uma cidade bilionária, por que nós temos que pedir dinheiro emprestado para manter o nosso serviço? E o futuro é um pouco incerto, porque essa conta ela já tem que ser paga no ano que vem. Então, temos diminuição da arrecadação e também tem essa conta para iniciar, para ser paga. Mas a gente tem que reajustar, né? Eu sei que eu sou um pai de família, eu sou empresário. Quando a empresa ela tem uma diminuição da arrecadação, das vendas, a gente tem que se adaptar. E nós estamos adaptados para esse tipo de problema. Uhum, perfeito. Porque a nossa preocupação enquanto servidores já colocar essas situações é para que já venha ser tudo preparado e não seja surpreendido por determinadas situações que, às vezes, enquanto servidores, nós nos deparamos dentro da máquina pública, muitas vezes sem condições, e queremos que o nosso gestor já saiba o que é que ele vai estar enfrentando desde o primeiro dia para ter esse trabalho de parceria. E a minha preocupação maior, quando eu cito a própria questão do ICMS, ela se dá porque, às vezes, não está claro que a queda do ICMS vai tirar recursos de Paraupebas e fatalmente nós vamos ter problema na prestação de serviços, nós vamos ter queda do ICS, vamos ter queda de uma série de outros ramos daqui de Paraupebas e que talvez o problema seja maior para que a gente já esteja preparado e saber como é que o senhor visualiza a questão da receita própria do município em relação ao IPTU e outras taxas. Como é que o senhor visualiza esse custeio da máquina? Se, mesmo com essa arrecadação, dá para continuar do mesmo jeito, a gente vai ter que repensar. Como é que é a posição? Temos que ver uma redução importante e nós temos um serviço público que não é prestado com qualidade. Uma resolução do problema, minimizar o problema é também passar um pouco dessa responsabilidade ao governo do estado do Pará. Nós estamos em uma cidade que tem 270 mil habitantes, onde nós temos, vou falar da área da saúde, que é uma área que eu tenho bastante conhecimento, onde nós não temos um hospital regional em Paraupebas, né? Com esse recurso que foi retirado ao município, isso poderia retornar à população de Paraupebas com o Hospital Regional de Paraupebas, porque a gente transferia a alta e a média complexidade para o governo do estado do Pará cumprir. Então é possível você minimizar um pouco, né, desse recurso que vai ao governo do estado do Pará, mas nós temos também que ter a contrapartida,
Então, o Hospital Regional em Parauapebas, né, reduziria o custo em saúde, né, e quem arcava com esse problema seria o próprio governo do estado. Nós temos também desburocratizar, né, na verdade, existem muitos pequenos empresários na informalidade, né, eu sei porque inicialmente, quando eu saí da prefeitura, a gente coloca um consultório e vocês têm a dificuldade de abrir uma empresa aqui no município de Parauapebas, né? Houve uma facilitação no último governo federal, através das políticas feitas por Paulo Guedes, aonde um pequeno desburocratizou, né, a abertura de novas empresas. Então, eu consegui abrir a minha empresa, através de recursos do BNDES, como FNO, eu consegui adquirir aparelhos e nós conseguimos aumentar o ganho dessas empresas. E toda nota que nós oferecemos a um paciente ou a algum plano de saúde, existe o desconto de 17%. E esse desconto cai nos cofres públicos do município. Isso seria uma forma importante de arrecadação, né, para manter o serviço público de qualidade para o nosso município. Uhum. E até complementando dentro da sua linha, Felipe, que eu acho isso um ponto bem relevante, que é fazer o Estado cumprir o seu papel de Estado. Sim. E não ficar drenando a nossa riqueza que deveria ir para as outras áreas. A gente acaba financiando políticas que são de outros e acaba valorizando a nossa terra. Eu lhe pergunto, o fato de Parauapebas ser um município minerador, que tem uma vida relativamente curta em relação a algumas situações, quais são as matrizes que você vê pós-mineração? Como é que você imagina estar começando a conduzir o município para esse cenário no qual a mineração venha a se exaurir? A estimativa é que o projeto Carajás ele pode entrar numa redução importante ou até mesmo no término de operações em 2035, então nós estamos muito próximos. Então, talvez se nós não tivermos essa consequência hoje, mas os nossos filhos vão ter. E nós temos que surgir novas matrizes econômicas, né, no nosso município. Uma coisa importante que eu já observei em municípios onde eu passei e tive convívio, vou falar o exemplo da cidade de Gurupi, que é uma cidade ao sul, né, do Tocantins, que não tem o agronegócio não é bem desenvolvido, não tem mineração, mas lá naquela cidade existe uma faculdade chamada Fundação Unirg, que lá traz emprego, renda, dignidade e formação àquele município que hoje tem 80 mil habitantes. E ela, através daquela faculdade, ela consegue tocar o município. Nós podemos também fazer com que aconteceu de forma coerente, correta, que trouxe benefício para a população naquela cidade, colocar um polo educacional, voltar com auxílio do município, trazendo também emprego e renda. As nossas principais fontes de renda hoje do nosso estado e também do nosso município é a mineração, né, e o agronegócio. Nós estamos em uma região de terras altamente produtiva, né? Não significa que só um grande fazendeiro, um grande latifundiário vai trazer renda ao município. Nós temos que conseguir legalizar essas pequenas propriedades para que os produtores rurais, pequenos produtores rurais, consigam benefício ao BNDES, ao Banco da Amazônia, ao Banco do Brasil, essas entidades que estão regulamentadas para poder fazer empréstimos, mas para isso o banco ele precisa de garantias, e garantia a escritura. Então nós temos que legalizar, né, essas terras para que esses produtores consigam benefício através dos bancos e consiga trazer mais produtividade. Então nós estamos falando de uma região que é altamente produtiva para o agronegócio. Eu falo agronegócio, não é só os grandes latifundiários, mas também os pequenos produtores rurais. Uhum. Não, excelente, porque isso, na verdade, a gente já começa a ingressar dentro dessas pautas prioritárias da sua visão para a administração pública. E, por sinal, eu gostaria de agradecer a quem está dentro da nossa audiência, que estava com um probleminha original do áudio, mas graças a vocês a gente já corrigiu. A ideia é a gente melhorar sempre, cada vez mais, em todos os aspectos e construir juntos. Acho que é essa que é a dinâmica e o tema. E eu gostaria de saber, Felipe, na tua visão, quais seriam os pontos prioritários para serem abordados em Parauapebas? Eu sei que nós temos vários problemas, que nós temos várias dificuldades, mas o que você elegeria como prioridade? Que uma delas eu já comecei a perceber que essa regularização não só fundiária como urbana, que às vezes a pessoa está precisando de um empréstimo, um financiamento que geraria, que seria a economia, mas não tem como, porque está com a falta do Estado fazer o seu dever de casa. Eu já vi essa linha, mas
gostaria de forma mais clara ver de você quais seriam as áreas, as políticas que você teria como prioridade logo no início da sua gestão. E aproveitando que aqui a gente, dessa vez, está aqui as perguntas que estão chegando do pessoal e estamos exibindo elas à medida que chegam. Aqui um colega perguntando aqui por você acha que vive numa cidade suja, mas a condução, como eu falei, é nossa e a gente vai vendo o tempo como é que vai dando. Nem sempre todas as perguntas a gente vai poder responder na hora, mas talvez a gente jogue algumas para trás, tá bom, pessoal? Beleza? É assim, o que é prioridade hoje no nosso município? Educação, né? Saúde, saneamento básico e assistência social. A partir da saúde, sou um bom entendedor. Eu sei que nós moramos em uma cidade que tem 270 mil habitantes. Nós temos apenas um hospital, né, um hospital municipal de Paraupebas. Nós temos apenas um pronto atendimento, que é a UPA, que se localiza na cidade de Jardim. E nós temos apenas uma policlínica e 23 postos de saúde. Não é coerente o município de Paraupebas ter quase um orçamento para a área da saúde de 600 milhões de reais e faltar losartana, faltar amoxicilina no posto de saúde. Uma resolução do problema é dividir, né, essa despesa com o governo do estado do Pará. Nós moramos em uma região que nós temos quase 500 mil habitantes, contando com Paraupebas, Florianópolis, Eldorado dos Carajás e Canaã. Então, é possível, sim, construirmos aqui, dentro de Paraupebas, um hospital regional, onde nós vamos passar toda essa parte de alta e média complexidade na área de saúde para o governo do estado do Pará. E isso a gente conseguiria resolver uma grande parte do nosso problema, né? Devemos estruturar melhor nossos postos de saúde, né? Nós temos apenas uma unidade de pronto atendimento que se localiza na cidade de Jardim. Então, se você está lá na VS10, lá no Bom Jesus, como você tiver uma intercorrência, um mal súbito, um infarto, até você chegar na cidade de Jardim, para você ser atendido na policlínica, vai custar muito tempo, né? Então, nós temos que ampliar a unidade de pronto atendimento, melhorar a qualidade dos postos de saúde, né? Melhor remuneração dos nossos profissionais da área da saúde também. Nós tiramos, né, pessoas experientes. Antes, o Hospital Regional de Paraupebas, Municipal de Paraupebas, era tocado, né, por pessoas que eram concursadas, que trabalhavam, que eram experientes. Hoje colocou uma empresa terceirizada, onde tem número de pacientes a serem atendidos. E nós temos uma população que precisa de saúde. Então, essas pessoas foram retiradas do hospital regional, que tem um conhecimento, uma experiência, e foram colocadas obsoleta em postos de saúde, horário reduzido. Então, nós devemos retomar, né, a saúde do nosso município. A saúde do município é a obrigação do prefeito de Paraupebas, né, e também dos servidores públicos. Então, nós temos que restabelecer isso aí. Na área da educação, observamos que a parte estrutural de colégio do município é muito pouca, e nós temos 4 turnos de aula. Uma criança ela entra na sala de aula às 7 horas, sai 9h30, depois entra 10 horas, sai 1h da tarde, entra 2 horas, sai 3 horas da tarde. Como diz o professor Enéas, é melhor a escola do que não a escola. Então, a criança ela tem que passar mais tempo na escola. E então, nós estamos perdendo tempo de aprendizado, né? Nós temos que construir melhores estruturas de colégio, fazer novos concursos públicos para termos profissionais, professores capacitados para poder ensinar nossas crianças. Então, é possível que possamos fazer isso. A parte da infraestrutura, a cidade está totalmente abandonada, todos nós sabemos, é a cidade do buraco, né? Mas é possível a gente copiar também exemplos de outras cidades. Eu tive o prazer de conhecer uma cidade que se localiza do outro lado do rio Tapajós, que é a cidade chamada Oriximiná, onde o prefeito, de uma forma inteligente, comprou um terreno onde tinha um britador e construiu a própria usina de asfalto. Então, reduziu o custo. Se hoje 1 quilômetro de asfalto custa 2 milhões de reais aqui para o Paraupebas, pode custar 500 mil reais o quilômetro de asfalto, e a gente ampliar, né, essa estrutura com um custo menor. E o grande problema básico também é a água do nosso município. Hoje eu estava na VS10 e a maioria das casas lá ainda é servido carro-pipa. Nós temos que resolver esse problema. Uhum. Não, e como você bem colocou, tudo bem que o município é um município novo, mas só que nós temos uma arrecadação. Sim. E o povo sobreviver sobre certos apertos não é uma coisa correta.
E dentro das suas falas, que eu já pude perceber uma linha de uma das perguntas que a gente estaria colocando, que seria a visão sobre a terceirização, o que o senhor pensaria em relação à terceirização, que eu acredito que já ficou claro que seria da saúde e valorização dos profissionais, eu emendaria com outra questão que estaria muito próximo. Como é que o senhor visualiza, já engatando a questão da água, do sistema autônomo de água e esgoto do SAEP, que muitos falam da privatização? A solução seria a privatização, seria a reordenação? Como é que o senhor vê que a gente poderia estruturar essa questão da água e dos esgotos paraupebas, que até uma das pessoas da nossa audiência estava questionando que é a céu aberto e tudo? É. Quando a gente não consegue resolver um problema, a gente terceiriza o problema, né? Eu acho que a terceirização ela nunca é uma solução. Se nós levarmos em comparação, nós antigamente tínhamos uma rede CELPA, né? A nossa energia é uma das energias mais caras do país. E depois que privatizou, gerou um grande problema, porque essa empresa hoje é uma empresa particular, né? Ela aumenta o valor da tarifa de energia quando ela quer. E se nós privatizarmos, né, a água do nosso município, a pessoa, né, o cidadão de Parauapebas vai sofrer grandes consequências. Agora nós temos que ter resolução, nós temos a SAEP ela tem uma arrecadação própria, né, das pessoas que utilizam o serviço, quando ele é prestado, né, e também nós temos um orçamento da prefeitura que é investido na SAEP, e deveríamos trabalhar melhor nisso. E eu acredito que a privatização ela nunca é uma solução para os problemas. Quando a gente não consegue resolver um problema, a gente terceiriza o problema. E eu acho que nós poderíamos entrar num problema muito grande se a gente conseguir privatizar, né, a rede de esgoto e de água de Paraupebas. Agora tem que ter solução. Recurso tem para isso, né? Mas não é do dia para a noite que a gente vai conseguir resolver o problema. Nós estamos em uma cidade ainda, uma cidade na beira do rio Paraupebas, né, com um lençol freático rico, e ainda a nossa água é servida por carro-pipa. O custo de um carro-pipa é o custo de fazer um poço artesiano. Ou seja, 27 mil reais que custa o carro-pipa hoje para a prefeitura de Parauapebas, poderia ter um poço artesiano em cada quadra. Isso cabe empenho das autoridades para tentar resolver o problema. Uhum. Perfeito. E dentro dessas estruturas de problema, que como o senhor colocou, às vezes gasta mais com carro-pipa alugado do que resolver o problema que seria mais barato e daria para investir em outras situações, que eu lhe trago uma situação, perpassando até pela questão das escolas, que a gente falta escola no município e a maioria dos prédios, eles funcionam de forma precária, de forma locada, de forma terceirizadas. Como é que o senhor vê essa situação da infraestrutura do município? O senhor vê como ponto prioritário a questão dos recursos próprios ou manutenção dos aluguéis? Como é que o senhor vê essa organização, essa dinâmica? É assim, Carlos. Toda vez quando você chega numa cidade e você vai morar nela e vai ficar nela por muito tempo, você inicialmente pensa no aluguel porque você não tem recurso para poder você adquirir uma casa. Mas você tem que fazer um planejamento onde você tem que captar recursos para você comprar seu lote e fazer sua própria casa e sair do aluguel, né? Se nós ficarmos pagando aluguel para o resto das nossas vidas, né, nessas escolas, vamos ter problema. Então, eu acho que nós temos que investir em estrutura. Nós temos um orçamento também na Secretaria de Educação de quase 700 milhões de reais, né? Então, é possível você captar um pouco desse recurso e investir em estrutura, né? O seu Valmir tem muitas críticas contra o nosso ex-prefeito, seu Valmir, mas o que ele fez para Paraupebas foi um exemplo onde ele conseguiu estruturar muitas escolas no nosso município e também na área da saúde. Então, nós temos que construir mais escolas, é possível sim, tá? Nós temos recursos para isso e sair do aluguel. E eu não sei quem recebe esses aluguel. Talvez possa ter alguns interesses nessa divisão, nessa compartilha do interesse de pessoas construírem escolas e alugar para o município, né? A gente tem que averiguar isso daí, o que está acontecendo. Mas só estando lá dentro, né, para saber o real problema e tentar resolver. Não, perfeito, porque eu acho que aquela questão é gastar melhor o recurso que tem, né? Porque a gente tem muito que a gente pode ficar jogando, até porque uma hora. Se nós gastamos por mês aqui em Paraupebas quase 6 milhões de aluguel em estruturas escolares, com 6 milhões é possível que nós construímos uma escola, né? Por mês. Uhum.
E falando 12 também, escolas por ano. e falando em escola, aproveitando o próprio gancho de escola ali, colocando a par, que para alguns é até assustador, que quem recebe muita pancada é o servidor que está ali na ponta, mas não sabe as estruturas que ele está para trabalhar. E nas escolas, a movimentação dos alunos é feita toda com Word e com Excel. Não existe um sistema informatizado para fazer esse acompanhamento, como também em outras áreas da prefeitura. Como o senhor vê essa questão da informatização dentro do serviço público e da oferta de serviços? Em qualquer, até no setor privado ou no setor público, a informatização ela é muito importante, né? Onde os dados que são colhidos ao longo do tempo, elas ficam guardadas. E não existe queima de arquivos. Eu sou um cardiologista, né? Mas eu trabalhei no SUS por muito tempo e que o nosso prontuário é prontuário de papel, né? Onde você colhe os dados, faz a anamnese do paciente, faz a conduta, você pega aquilo e manda a receita para o paciente e manda o prontuário para o senhor, né? Guardar. E quando então nós temos que informatizar. Agora no meu consultório é totalmente diferente. Não existe papel. Nós temos um programa chamado Prodocto, onde todas as informações do meu paciente que passa comigo desde 2014, eu vou estar alimentando aqui o sistema e quando eu abrir, eu vou ter todo o histórico daquele paciente. Isso não serve só para na minha parte da saúde, que eu sempre defendo bem essa bandeira, porque eu tenho conhecimento amplo isso. Isso dá para acontecer, né, também nas outras repartições, principalmente na parte da educação, aonde todos os dados daquela criança, né, tem que ser guardado, as planilhas têm que ser feitas e isso tem que ser informatizado. Sem um computador hoje não dá para trabalhar. Uhum. O senhor comentou ainda agora há pouco sobre a questão da remuneração e a necessidade do quadro do pessoal da saúde, até como servidor, que eu observo que às vezes o pessoal tem alguns tabus dizendo que o servidor ganha muito e aquilo outro, mas a gente vê até uma evasão de alguns setores e Paraupebas, frente às vezes a algumas negociações isoladas, a gente teve distorções. E eu gostaria de saber como é que o senhor vê a construção, a reconstrução de um plano de cargos e salários de remuneração do município. Como é que é a sua visão em questão da nossa reestruturação administrativa, que nós temos desde 2003? Se seria uma prioridade ou seria uma coisa de médio ou longo prazo? Como é o seu ponto de vista a esse respeito? O PCCR ele é muito importante porque existe pautas. Na verdade, o servidor ele se sente incomodado. Você é um grande representante, você é do sindicato, né? E uma vez por ano você vai discutir, né, com as autoridades do município sobre os seus direitos e deveres. Nós temos que ter uma comissão que a cada 3 meses nós temos que sentar em uma mesa redonda, não só o prefeito de Paraupebas, mas também o presidente da Câmara, os vereadores, os sindicatos, as instituições que estão em volta, para procurar melhoria, né, para o servidor público. Eu cheguei numa época também muito difícil aqui em Paraupebas, onde eu era médico cardiologista, e a negociação minha e de outro cardiologista era totalmente diferente. Então, nós temos que equalificar, né, de acordo com a sua graduação, com o seu tempo de serviço, reajuste salarial de acordo com mais tempo de serviço prestado, boas condutas como profissional. Então, isso cabe uma mesa redonda, onde o sindicato, a Câmara de Vereadores, as entidades, os conselhos, têm que buscar melhoria. Agora, a prefeitura, às vezes, tem que fazer um tipo de negociação de forma coerente que não sacrifique, né, o orçamento do município, né, respeitando o orçamento e respeitando também os direitos do servidor público. E nós temos que sentar. Não existe como um serviço público funcionar bem se o servidor público não está bem. Né? Se eu não estiver bem dentro do meu consultório, meus pacientes não vão bem. Se os meus funcionários que trabalham comigo há 10 anos não estiver bem remunerado, não tiver o plano de saúde dele em dias, não tiver o ticket de alimentação dele em dias, ele não vai estar motivado para trabalhar. Então, nós precisamos de motivação para trabalhar. E, às vezes, a gente enfrenta um cenário de insegurança, de desconforto, onde uma pauta que está sendo bem em voga agora, que acredito que existem várias formas de trabalhar, é uma demanda judicial que foi criada em 2003, que foi resolvida de forma paliativa pelo município em 2006, mas nós não entendemos porque uma coisa que não gera custo, às vezes não é regulamentada, que deixa o servidor naquela insegurança jurídica e que às vezes acaba se perpetuando. Se situações como essas poderiam ser pautas de bandeira
de uma análise da sua gestão logo no início, para, observando que não existindo empecilhos técnicos financeiros, pudesse avançar de forma mais célere, sem se aguardar para fazer aquela politicazinha de tu faz isso daqui para poder isso daquilo outro. Toda a situação, questão judicial, Carlos, nós temos que cumprir. Né? Se o município não está cumprindo e também não chamou os servidores para poder fazer essa negociação, o parcelamento dessa dívida, né, é por falta de interesse. Né? Se é uma decisão judicial, temos que sentar com as partes interessadas e, se possível, fazer o parcelamento e honrar compromisso com os servidores públicos, se toda decisão judicial ela tem que ser cumprida. Não, às vezes o que a gente não entende é o fato de nem sequer parcelamento precisar, é só regulamentação e absolutamente nada. Sim. Mas isso é uma pauta que eu fico muito feliz do senhor estar aberto, da gente poder conversar, no caso, possivelmente no ano que vem, caso eleito vier. E uma questão que as pessoas estão me questionando aqui é a questão do transporte público. Como é a sua visão em relação a esse conceito? E me veio uma reclamação aqui na internet sobre o áudio, que eu pediria até para a minha equipe técnica verificar se o áudio está chegando bem, talvez seja um problema isolado, acabou de me ser confirmado isso daqui, e resgatando até uma coisa que o senhor falou, que eu acabei pulando, que eu lembrei que aqui no município vizinho de Canaã dos Carajás, nós já tivemos já uma experiência de usina de asfalto. Eu nunca entendi, às vezes, porque essas práticas não eram tidas como prioridade da administração pública, porque até onde eu entendo, aquilo que você vai precisar de uma hora ou outra, você contrata, mas aquilo que é rotineiro, que é do teu hábito... É uma coisa que você tem que usar todos os dias, né? Reduziria bastante o custo. Sim, para poder fortalecer e outras. E dentro da estrutura administrativa hoje, que você vê para o APEVAS, com as secretarias, da forma como elas estão organizadas, o senhor já verifica a possibilidade de uma modificação de estrutura? O senhor já acha que somente após a gestão, difundir, criar secretarias? Ou como é que o senhor vê, em especial, que foi até uma questão bem colocada pela nossa audiência ontem, eu gosto de deixar bem claro as perguntas para todos, as políticas voltadas ou especialmente na assistência social e as mulheres. Sim. Fora a questão das pessoas com necessidades especiais, como o senhor vê essa organização dentro das secretarias? Vamos falar de orçamento, né? Hoje o orçamento do gabinete do prefeito é de 68 milhões de reais. O orçamento do gabinete do vice-prefeito é de 3 milhões de reais. Então, nós estamos falando de 70 milhões de reais. Sabe qual é o orçamento da Secretaria da Mulher? 9 milhões de reais. Né? Então, a secretaria hoje, o orçamento do gabinete do prefeito tem 70 milhões para poder ser utilizado. Já na Secretaria da Mulher, apenas 9 milhões de reais. Né? E sabemos que as mulheres 50% da população, ela está muito desassistida. Eu vejo também muito para essa parte da área da saúde, onde uma mulher que tem 40 anos de idade não consegue fazer uma mamografia hoje no município, ela tem que pedir favor, ou ela tem que pagar de forma particular. Não se consegue fazer um pré-natal de forma coerente, né, onde você tem que passar, no mínimo, fazer 4 ultrassom durante o pré-natal. Então, as mulheres de Paraupebas, elas estão desassistidas, né, e os recursos estão sendo investidos, às vezes, em coisas que não tragam benefício ao nosso município. Nós temos que ampliar, aumentar o orçamento da Secretaria da Mulher, né, para poder qualificar e fazer medidas públicas, né, serviço público para a mulher com melhor qualidade. Nós temos também que reduzir o número de secretarias, né? Nós temos que acoplar algumas secretarias, como a Secretaria da Cultura, da Juventude, do Esporte, né? Aproveitar mais os nossos servidores públicos, né? Porque eles estão subutilizados, porque muitas das vezes essas secretarias, cada secretaria tem um vereador que manda naquela secretaria e ela coloca lá como cabide, né, de emprego ou de promoção política para próximas políticas. Então, hoje, sabemos quem comanda a Secretaria da Educação é a Eliene, já há muitos anos, uma vereadora. Na verdade, ela teria que investigar, ver que o recurso está sendo gasto, né, e não ser dona de uma secretaria. Na verdade, eu não conheço bem o secretário de Educação, mas eu conheço bastante a Eliene, porque ela está na frente dessas pautas. Nós temos, sim, que reduzir bastante o número de secretarias, colocar pessoas técnicas, aproveitar o servidor público que está subutilizado, porque muitas vezes se coloca um secretário que não tem conhecimento de causa, e sendo que lá dentro daquela secretaria você tem um servidor público que presta serviço há vários anos que não está sendo aproveitado. Então nós temos que utilizar mais
o nosso servidor público, porque elas são pessoas técnicas que passaram no concurso e vêm se atualizando cada vez mais para prestar um serviço de qualidade. E retirar essa parte de secretarias para vereador. O vereador foi feito para legislar, para investigar o prefeito, indicar projetos. E essa política de Paraupebas, ela já está nesses moldes há muitos anos. Isso tem que mudar. E só alguém que não participa desse processo, que é uma pessoa que tem independência política, é capaz de fazer. Uhum. E essa questão da coordenação das secretarias, como é que o senhor visualiza a nível de gestão, que realmente a prática de uma pessoa coordenando é delicada, mas eu observo que existe a questão das próprias composições político-partidárias de partidos para a gestão coletiva. Como é que o senhor visualiza isso que vai acontecer dentro do seu governo? Sim. Eu estou numa pré-campanha totalmente independente, onde eu não tenho nenhum empresário, né, forte atrás de mim, me patrocinando para utilizarmos isso na política e servir isso depois como moeda de troca. Então, a minha candidatura é uma candidatura totalmente independente, né, e hoje nós temos essa possibilidade de sermos vitoriosos. Cabe à população entender o nosso propósito, porque o doutor Felipe está entrando na política, porque ele está entrando na política de uma forma totalmente independente. Eu estou há 2 anos na política. Carlão, eu nunca recebi R$ 1 de doação de nenhum empresário ou de nenhuma pessoa. Então, estou levando levei minha campanha como governador, né, independente, sem doações minhas próprias para o meu partido e para a minha legenda, e também estou levando sozinho até hoje a minha pré-candidatura a prefeito de Paraupebas. E com isso nós vamos ter independência para chegar numa secretaria, reconhecer o servidor público que tem a capacidade para isso e colocamos pessoas técnicas. E eu acredito que um servidor público satisfeito, que tenha conhecimento de causa, ele vai trazer benefício para a população de Paraupebas. Perfeito. E aproveitando dentro dessa linha da capacitação de servidor, como é que o senhor verifica a questão do concurso público? O concurso público, esse último concurso tirou a esperança de muita gente, né? Tem pessoas que vêm preparando por um concurso ao longo da vida, né? Obtiveram resultado, passaram na prova, né? Mas por algumas ações pequenas, né, que houve fraude, foi comprovado, esse sonho dessas pessoas, né, foram jogados pelo ralo. Então, é muito triste o que aconteceu, né, no último concurso de Paraupebas, onde ele não tem mais legitimidade, né, e esse sonho dessas pessoas foram jogados pelo ralo. E nós temos que fazer um novo concurso. Eu acho que hoje também o PSS é muito importante, porque nós temos que cumprir funções em determinados setores, onde está faltando servidor público, né? Mas nós já temos que, chegando uma possível vitória, né, no dia 1º, já de lançar um edital, né, para essas pessoas estudarem, passar na prova, e você sabe, até você passar no concurso, a ser chamado, custa um pouco tempo. E esse contrato do PSS eu achei de grande valia, né? Esses cargos estão sendo ocupados por uma pessoa que tem currículo, né? Tem pessoas que têm um currículo coerente, que tem aquela aptidão para aquela área e estão lá cumprindo aquela função, mas que ela se prepare, porque vai ter um concurso pela frente, que ela tem que passar no concurso e ela tem que seguir a vida como servidor público de uma forma coerente. Não, perfeito. Isso daí é até um recado que eu faço questão para que cada um veja os candidatos como é que estão se portando, porque concurso eu falo que não é uma coisa que você lançou o edital, você vai começar a estudar, você já tem que vir estudando para poder realizar, e aí conforme você vai vendo o desenvolvimento da coisa, bate aquele estímulo de saber se fulano, o pensamento dele é esse, aquilo, outro, então deixa eu já me preparar para não ser pego de surpresa. E eu compartilho com você o mesmo sentimento de que não adianta a gente radicalizar, a gente extremalizar, a gente tem que ver as situações concretas. Faço várias ressalvas ao PSS, mas eu digo, é melhor o PSS do que nenhum do que só uma indicação para os vereadores, né, a cada secretaria, porque a pessoa tem um currículo, né, tem aquele nível de formação, mas nós temos que ter um concurso público, né, para garantia para a pessoa que precisa do serviço público e também para o servidor público, né, que ele vai ter garantias futuras, né. Uhum. Não, perfeito. E, Felipe, pelo menos dentro da nossa esfera, dentro do meu espectro inicial de questionamentos, a gente praticamente me sinto contemplado.
Eu vi aqui da audiência algumas dúvidas sobre a questão urbanística, do que pensa, o que é que não pensa. Eu vi aqui uma contribuição relevante que volta um pouquinho, às vezes, no primeiro tema, que talvez eu não tinha detalhado de forma mais precisa, é que, fora a questão do PROSAP, ICMS e essas situações, o Brasil está passando por uma possível reforma tributária que vai mudar a forma de arrecadação dos impostos, e se já está visualizando essas situações, mas fica aberto para você. E, como eu disse, a ideia aqui é mais do bate-papo para que as pessoas conheçam melhor as propostas, por isso está aberto ao vivo, e que você possa colocar até coisas que eu não tenha perguntado, mas que você acha relevante para que a gente saia aqui com um sentimento de construção de um município cada vez melhor. Quando você entra e você está disposto a concorrer a um cargo da Prefeitura de Parauapebas, né, independente do que possa acontecer a nível federal, estadual, nós temos que seguir as regras que são impostas. Então, se vai ter uma mudança tributária, o município de Parauapebas vai sofrer com isso, nós temos que adaptar. Né? Se os outros municípios são capazes de adaptar, porque nós aqui em Parauapebas não temos essa capacidade. Mas nós temos que ter pessoas empenhadas para isso, que tenha um bom propósito, que queiram ficar nessa cidade, que queiram que ela evolua, né? Que essas crianças que estão aí hoje sem escola tenham a oportunidade de passar uma prova do Enem quando tiver seus 18 anos. Então, nós temos que melhorar bastante a qualidade de ensino do nosso município, né? Porque as nossas vagas de emprego, os melhores salários hoje, a nível, estou falando assim, da nível da maior empreiteira que é a Vale e das suas outras empresas que prestam serviço para ela, nós estamos importando mão de obra, né, de todo o país e inclusive alguns outros países, todo o país e outros países. Então, os melhores salários, os melhores empregos não estão ficando para a população de Paraupebas, para os que nasceram aqui e que vieram aqui já há um certo tempo. Então, só através de uma educação de qualidade que a gente vai conseguir mudar o futuro para Paraupebas. Então, nós temos que abraçar a causa da educação, melhorar a qualidade de ensino, porque nós temos que diminuir a importação de mão de obra. Nós temos que fabricar a nossa mão de obra. E o mercado de trabalho de Paraupebas, ele está muito bom. Só que o problema todo é que nós estamos importando mão de obra especializada. Só nos restam os cursos técnicos aqui. Então, nós temos que investir bastante na educação do nosso município. Se for para falar da minha área da saúde, já se torna repetitivo, né? Mas a saúde em Paraupebas, ela passa por grande dificuldade. Eu sou um cardiologista que eu tive que aprender a fazer ecocardiografia fetal, transesofágica, né? O mercado de Paraupebas, ele é muito bom para essa área, mas só que a gente não vê, né, pessoas de Paraupebas pensando nesse nível de formação, né, para melhorar a qualidade de atendimento. Então, acredito que nós temos que, sim, Paraupebas ter uma faculdade igual a faculdade de Gurupi, que é a Fundação Unig, que é um bom exemplo. Né? Paraupebas tem condição financeira, né? Tem professores suficientes, não estou falando só na área da medicina, na área da engenharia, na área do direito, para se tornar um polo educacional de nível superior. Mas, por isso, nós não devemos esquecer a nossa base. Né? Nós precisamos de creche no nosso município. Dificilmente uma mãe, ela, por mais que ela consiga uma vaga de emprego, ela não vai preencher aquela vaga de emprego, porque nós não temos creche no nosso município. Né? Como uma mãe vai deixar uma criança na creche 7 horas da manhã e 11 horas ela tem que buscar essa criança, sendo que a carga horária de serviço é 8 horas por dia. Então, nós temos que ampliar essa rede de creche no nosso município e melhorar a qualidade de ensino, né, no nosso ensino aqui fundamental. Né? Nós temos aqui 50 mil crianças que precisam de estudo de qualidade. Se nós conseguirmos melhorar a educação do nosso município, nós vamos ter um ganho lá na frente e nós vamos ter essa solução futura, né, com a redução da mineração. Né? Em 2030, talvez o projeto Carajás ele pode entrar em esgotamento, em falência, e a gente possa trazer uma nova fonte de renda, né, para o nosso município. Que é impressionante como outros municípios sobrevivem à mineração e Paraupebas não cria já esses mecanismos prévios. Até fui acadêmico de Campina Grande, que era uma cidade que movia-se através da educação, do ensino, que as pessoas às vezes pensam que tem que fazer grandes coisas, mas acho que é esse fomento, essa busca de oportunidades e assimetria que a gente... Carlão, e tem vários recursos federais, onde você, preenchendo os critérios, você consegue captar recursos para o nosso município. Não é só de CEFEM, de CBS que a gente vai conseguir arrecadar, trazer recursos para o nosso município. Então,
eu vejo nessas partes da internação, muitas vezes tem um paciente que ele permanece tantas horas em um serviço de saúde, aquilo geraria uma internação e aquilo ali traria recurso federal ao nosso município, mas falta de interesse, falta informatizar o sistema, porque quando você tem um sistema totalmente informatizado, a hora que aquele paciente entrou, a hora que ele saiu, já gera internação e isso já vem recurso federal para a saúde do nosso município. Não, aqui a preocupação maior é no dia que cai o Cefem. Ah, o Cefem caiu. O Cefem cai tal dia. A preocupação toda nossa é essa. Nós temos que achar novas fontes de renda, né, para sair, para prestar um serviço público de qualidade e trazer dignidade, né, à nossa população. Uhum. Então, aqui, uma das coisas que eu gostaria de pontuar de forma resumida, que eu vi que nós teríamos uma gestão no qual a cada mais ou menos 3, 4 meses, periodicamente, não teria aquela questão amarrada, mas teria esse espírito de estar se reunindo para estar se discutindo, vendo municípios, pontos não só isolados, não um, porque isso eu acho legal, que às vezes acham, não, o reajuste salarial é anual, mas só que para chegar naquela data, a gente já tem que ter uma série de discussões prévias para não ter aquele atrito, aquele conflito, e ser uma coisa consensuada, dentro das possibilidades para todos os lados, não só... Avaliando o orçamento, o que nós temos de caixa, se é possível fazer esse reajuste, se não é possível, né? Porque a folha tem que ser cumprida com um certo valor, né? E a gente não deve ultrapassar esse teto, mas a gente tem que ficar perto desse teto, porque o servidor público é o que vai trazer a solução dos nossos problemas, né? Se o doutor Felipe chegar a ser prefeito, ele retorna a ser um servidor público, né? E nós temos que defender o direito do servidor público, porque lá está a solução, né? Eu acredito que não precisamos importar ninguém de outra cidade, de outro município, de outro estado, para poder cumprir a nossa função. Eu acredito que o nosso secretário de saúde estaria dentro da Secretaria de Saúde trabalhando. Uma pessoa que seja administrativa, que tenha conhecimento, não precisa ser o médico, né? O médico, talvez ele não seja um bom secretário de saúde, né? Mas nós temos pessoas capacitadas dentro daquela secretaria que eu conheço, né, que tem a possibilidade de ser o secretário de saúde, né? Nós temos professores, nós temos diretores de escola que pode ser um secretário de educação. Agora ele tem que ter autonomia para poder trabalhar. Mas o prefeito ele tem que estar muito próximo disso, né? Ele tem que estar próximo da secretaria. Não podemos ter um prefeito, um gestor que seja de forma folclórica, que nós temos um prefeito, mas só que ele tem que ter um conjunto onde toda a secretaria esteja acoplada, né, no mesmo prédio, onde o prefeito ele tem a capacidade de frequentar cada secretaria e ver o problema de lá semanalmente, não uma vez por mês, né? Não mandar alguém ver. Na verdade, ele tem que estar lá dentro. E até aproveitando que você tocou nessa ponta, a nossa audiência se manifestou em vários aspectos que até contribuem com a tua fala. Dentre eles, algumas questões, quando você tocou da questão do fomento, financiamento, parceria governo federal e estadual, como é que seria a sua visão em relação aos fazedores de culturas, incentivos a políticas culturais? Outra situação que foi colocada aqui foi do Robson Lima, que ele coloca aqui que Marabá tem mais de 200 escolas, na contramão de Paracapéus, que possui quase 80 escolas. Fale a respeito do doutor Felipe, pois centenas de pessoas com centenas de crianças na quarentena fora da escola. E aqui uma que entrou na área da saúde foi do Márcio Gomes, que ele queria saber o que pensa sobre pessoas com deficiência, tem filho autista que tem que deslocar até Marabá para conseguir uma consulta com a neuropediatra. Um absurdo, que é uma situação que hoje está muito em voga, essa linha daqui. Se o senhor teria como contribuir nesse tempo, que nós estamos já com 1 hora, não sei exatamente como está a sua agenda, como eu falei, nós estamos livres aqui dentro da sua demanda e qualquer coisa também podemos agendar no momento, sempre para construção. E até uma questão que eu não ressaltei aqui, que foi colocada da questão de vagas, concurso e coisas assim, mas que eu vejo que elas são uma questão para a gente ver mais um pouco lá na frente, as necessidades reais do município, não ser um número pelo número, mas um número pela necessidade, pelo que eu entendi. Essa parte de crianças com autismo, sabe por que aumentou crianças com autismo? É porque aumentou o diagnóstico. Antigamente nós não tínhamos diagnóstico, né? Falava que essa criança ela tem uma dificuldade de aprendizado, ela não se comporta bem, ele tem um problema, né? Mas através de conhecimento, até mesmo com professores, não significa que tem que ser um médico neuropediatra para dar o diagnóstico de uma criança com autismo. Até mesmo os professores, com o nível de formação que tem, o convívio com aquela criança, possamos identificar essas crianças e ser tratadas, né? Eu sou um cardiologista, onde
todos os dias no meu consultório entra 5, 6 crianças com autismo. Por que elas vão lá e têm autismo? Porque elas precisam fazer exames, né, neurológicos, e elas não conseguem ficar quieta dentro de um aparelho de ressonância magnética e tomografia. Então, eu convivo todos os dias com as mães e com essas crianças que têm autismo, porque para isso eles têm que ter um risco cirúrgico, a garantia do cardiologista, que essa criança está bem, que possa tomar uma anestesia geral e entrar naquela aquela máquina de tomografia ou de ressonância. Então, eu vejo a lamentação dos pais, né? Eu vejo a dificuldade dessas crianças terem o diagnóstico, porque com o diagnóstico você tem tratamento, né? Tratamentos psicológicos, né? Clínicas especializadas para isso e também especialista para isso, né? Nós temos que ter um profissional, um neuropediatra aqui no município de Paraupebas, que seja lotado, né? Não precisamos só de um, precisamos de mais, porque nós somos uma cidade de 270 mil habitantes e nós temos um grande número de crianças autistas, né? Que precisam do acompanhamento correto, né? Então, nós temos que ver bastante essa parte aí, porque nós não temos escolas, muitas escolas especializadas nessa área que possa estar trazendo tratamento para essas crianças e trazendo conforto também para a família. Uhum. Eu, como falei agora há pouco, tenho muito a agradecer. O espaço está aberto para o senhor fazer considerações. Acho que a nossa audiência, em grande parte, ela se tornou contemplada. Talvez uma pergunta ou outra tenha ficado para trás, mas acho que isso, talvez seja uma construção que a gente ainda vai ter em outros momentos, tanto que foi uma proposta que foi colocada ontem, e eu espero que a gente possa reexercitar. É que esse primeiro momento é um contato enquanto pré-candidato. Eu acredito que em agosto, setembro, a gente tem a intenção de fazer um encontro não só como candidato, mas possíveis debates com questões mais estruturadas, mas o espaço está aberto para o senhor fazer os seus apontamentos e considerações, doutor. Eu tenho que só agradecer, Carlão, por às vezes a gente já teve embate em redes sociais, né, sobre questões políticas, de direita ou de esquerda, né? Eu tenho uma definição política de direita, todos nós sabemos disso, o partido que eu defendo é esse, mas como prefeito de Paraupebas, nós temos que olhar para a população de Paraupebas como um todo, né? Independente da bandeira que ele defende, política, religiosa, cultural, da sexualidade, nós temos que trabalhar para a população de 270 mil habitantes, independente de qualquer coisa, né? Então, o serviço público tem que ser prestado com qualidade. E, na verdade, se um dia, se eu chegar a ser eleito prefeito de Paraupebas, nós temos que melhorar a qualidade de vida do atendimento público, que eu vou ser de novo um servidor público em Paraupebas. E eu só tenho a agradecer também a cidade de Paraupebas, que é uma cidade de oportunidade, né, que traz esperança, né? Todo mundo, quando fala que Paraupebas significa emprego, né, trazer dignidade à família. Eu vim aqui, na verdade, Água Azul era município de Paraupebas, a minha mãe foi professora no município de Paraupebas, na Vila Canadá, no tempo que o doutor Faisal era prefeito, né? Então, eu tenho uma proximidade muito grande com o município e estou aqui, passei aqui em 2010, eu consegui me estruturar para me realizar meu sonho, que é de ser cardiologista, mas sempre pensando em voltar para a minha cidade, e daqui eu não pretendo ir, né? Estou aqui há 10 anos e hoje eu sou um pré-candidato a prefeito, estou posicionado bem nas pesquisas, a gente está em crescimento, eu tenho a real possibilidade de ser prefeito dessa cidade, né? Então eu coloquei meu nome à disposição por isso, porque eu já chega um certo ponto onde você está bem como empresarial, você está bem psicologicamente, você está bem financeiramente, e a gente precisa fazer algo a mais pela população. Se eu consigo atender todos os dias 10 pessoas de forma gratuita no meu consultório, porque eu posso fazer isso, porque eu já tenho autonomia e condição para fazer isso, por que não? Nós não podemos atender bem 270 mil pessoas que moram aqui nessa cidade. Então, o meu intuito na política não é me autopromover, porque eu conquistei o que eu sou hoje ao longo de 40 anos. Se hoje eu sou o Dr. Felipe, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com várias subespecialidades em ecocardiografia, foi fruto de muito trabalho, né? E, graças a Deus, eu consegui aplicar a cardiologia com excelência no município de Paraupebas, e agora o Dr. Felipe, ele está saindo do seu consultório com o propósito de ser prefeito dessa cidade, né? E tentar resolver o problema
não só daquela pequena quantidade que entra no meu consultório todo dia procurando solução, mas nós temos que dar solução a essa população, né, que está passando por dificuldade. Eu não venho aqui, eu também não utilizo minha rede social só para ficar atacando a atual gestão. A atual gestão ela é péssima, né? Tem muito que melhorar, então tem que trocar sim, mas a gente tem que fazer uma mudança de forma coerente, de pessoa que seja capacitada, que tenha a capacidade de escutar os que estão aqui, o servidor público, e prestar um serviço de qualidade. Então, esse é o meu propósito de entrar na política, né? Eu não tenho um sonho de seguir uma carreira política contínua, né? Hoje nós estamos no momento de uma pré-campanha à Prefeitura de Paraupebas. Eu quero trabalhar para ser prefeito dessa cidade, governar bem essa cidade 4 anos, e se eu estiver bem e a população entender, por que não a reeleição, né? Porque as leis e as regras existe uma reeleição, e cuidar desse município por 8 anos, e quando terminar, retomar o meu consultório, porque lá que eu fui treinado ao longo de 40 anos. Eu fui treinado para salvar vidas, para passar remédio de pressão, de dar diagnóstico em crianças que têm defeito no coração, na barriga da mãe, e é ali que eu sei que eu sou bom no que faço. Agora, se eu sou bom como cardiologista, eu tenho a grande possibilidade de ser bom como prefeito dessa cidade. Mas cabe à população de Paraupebas acreditar no Dr. Felipe, porque as minhas intenções são as melhores possíveis para esse município. E, doutor Felipe, eu estou rindo aqui, até para traduzir para o nosso público aqui, umas palavrinhas que talvez a pessoa não entenda, às vezes, a proporção do que às vezes está falando. E eu falo, primeiramente, de que o fato da gente não concordar com alguma coisa não quer dizer que a gente está em posições opostas de jeito nenhum, mas o gostoso é que a gente vai trocando as ideias, e todas as ideias elas acabam se transformando e a gente fica num denominador diferente. Mas logo no início o senhor falou que às vezes falta losartana. E losartana é uma coisa que quem tem hipertensão sabe muito bem quanto é que custa, sabe o que é, e muita gente tem hipertensão e não sabe o que é losartana. Qual é o custo de um comprimido de losartana que às vezes falta para ser dado e quais são as consequências disso? Uma cartela de losartana com 30 comprimidos custa R$ 1,50, que reduz mortalidade, reduz... Se um paciente pertence ao estágio 2, controla, ou estágio 1, controla bem a sua pressão com simples medicação que custa R$ 1,50 por mês, né, ela reduz 35% de chance de desenvolver AVC ou infarto. Então, R$ 1,50 por mês, né, reduz, né, o custo em saúde de um paciente que teve um AVC, que foi acamado, que tem que passar com o neurologista, que tem que fazer tomografia computadorizada e que ela vai ficar subutilizada na sociedade. Então, R$ 1,50 ela economiza muito. Porque a pessoa gosta de falar muito de dinheiro. Né? Dinheiro, qual é o custo disso? Então, R$ 1,50, né, que é retirado de um cofre público, de uma Secretaria de Saúde, para fazer ajeitamentos políticos, às vezes você está matando muito mais. Como se diz o doutor Enéas, a caneta de um político ruim mata mais do que, às vezes, um cirurgião mal formado. Muito mais. Perfeito. A caneta de um político ruim mata muito mais do que um médico mal formado. Doutor Enéas. Eu lembro do Enéas. Eu bem conto isso, aquilo outro. Eu gosto de ver muitos vídeos dele, eu achei ele um pouco agressivo, né? Mas o propósito dele era muito bom, né? Ele não definia se era de direita ou se era de esquerda, né? É um cara crente a Deus, né? A religião, e é um cara que trouxe bastante ensinamento para a gente, mas às vezes só com uma fala, né? Porque ele não teve a possibilidade de ter um poder executivo para mostrar o seu potencial. E eu tive o prazer de conhecer o Enéas. O Enéas morreu em 2007 de uma leucemia, né? No estado do Rio de Janeiro. Só que o doutor Enéas era professor em cardiologia e tem um curso chamado Eletrocardiograma com o doutor Enéas, onde eu fui para um curso, primeiro congresso que eu fui na minha vida, né? Em 2004, quando ingressei na faculdade de Grupi, foi ir para Goiânia assistir uma aula do doutor Enéas. Então eu tive o prazer de conhecer. É um cara ríspido, né? Agressivo. Ele dava aula com a antena, com essas antenas de carro batendo no quadro. Mas era o jeito dele de ser, né? Cada um e trouxe muitos ensinamentos. Tem os prós e tem contras. Sim, não existe remédio que não bagunça uma coisa. Eu tive o prazer de conhecer o doutor Enéas. E eu tive o prazer de estar nesse momento aqui com você, como vários outros momentos, e independente do cenário político, eu acho que o espírito é a gente continuar e fortalecer esses debates de construção de um município, independente de resultados, mas na busca de uma Paraupebas cada vez melhor. Felipe, gratidão sempre. Muito obrigado, Carlos.
tempo essa parceria. Só informo a todos que eu vou verificar como é que está a situação lá do Cincepar, que nós tivemos uns pequenos probleminhas técnicos, tanto que vocês estão vendo que nós tivemos que migrar para o ambiente de forma emergencial, e amanhã talvez a gente vai ter que reagendar a programação, mas daqui a pouco a gente solta a programação, que nós estamos com o evento. Hoje é quinta, né? Nós temos programação para sexta, nós temos programação para sábado, temos programação para segunda, e a ideia é adaptar de tal forma que as pessoas vejam. Lembrando que toda essa entrevista ela vai ficar gravada, onde a gente vai tentar decupar e destacar os principais pontos para dar esse equilíbrio e a população realmente opinar de forma consciente no que ela vê, o que é melhor para Paraupebas, o que às vezes é bom para uns, não é bom para outros, mas conversando a gente vai ajustando e vai buscando essa condição melhor. Felipe, mais uma vez, mano, brigadão. Obrigado. Estou aqui de portas abertas. Obrigado, Carlão. Aqui o ambiente é saudável, né? Onde as perguntas são feitas mesmo para os pré-candidatos, a pessoa expressar suas ideias, né? E eu acredito que tem que se fazer os convites, e todos os pré-candidatos a prefeito, até mesmo vereadores, têm que vir aqui, têm que conversar, têm que bater as ideias para Paraupebas, e aqui eu senti muito confortável, muito obrigado pela essa oportunidade. E tu já fica revelando as cenas dos próximos capítulos, que depois eu acho que a gente deve ter espaço para os vereadores, que a ideia nossa do Cincepar é democratizar o espaço para que quem venha assumir as cadeiras públicas são pessoas qualificadas, preparadas, que deixam o servidor fazer a sua função, e só através da informação democrática que a gente chega nisso. Então, tu já está sabendo exatamente o que vai acontecer, e grato pela dica, porque a gente pensa de forma similar. Pessoal, estou soltando aqui os agradecimentos aqui na tela, e fiquem com Deus, até a próxima, tá, pessoal? Obrigado. Termina.